Vamos ler do versículo 1 ao 3, depois a gente segue. Diz assim, Oséias capítulo 8, do 1 ao 3. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Vamos parar aqui e depois a gente segue. Nós estamos falando, queridos, de uma sequência de exortação de Deus contra o seu povo. E agora, ao que parece, o povo encontra-se maduro, e maduro no mau sentido, pronto para receber o castigo de Deus. E Deus manda o profeta pegar uma trombeta e soprar aquela trombeta, anunciando uma guerra, anunciando um castigo, anunciando um puxão de orelha que viria da parte de Deus. Então a gente já tem visto durante várias semanas que a idolatria, o pecado, o se afastar de Deus, a rebelião, a rebeldia, o não obedecer à lei de Deus, fez com que o povo se encontrasse numa situação lamentável. E aí é nesse momento que a gente está. Você percebe que o Oséias já até deixou para trás a questão dele e da mulher dele, o problema familiar que ele teve com a esposa dele, e agora ele foca só no povo de Deus, por repetidas vezes. Por isso que às vezes, eu sempre gosto de fazer esse comentário, a gente lê os profetas e sente até um pouco pesado, a gente acha até um pouco duro, e a gente vê a diferença que há nos ditos profetas que existem hoje em dia em algumas igrejas evangélicas, com o estilo do profeta de antigamente. O profeta de antigamente, ele era duro mesmo, ele batia com força, ele não deixava nada passar batido, ele não varria os problemas para debaixo do pano. E hoje a gente vive num período bem difícil na igreja evangélica, onde os pastores, líderes e aqueles que se dizem profeta, na verdade eles simplesmente fecham os olhos e tapam os ouvidos para os problemas da casa de Deus. Não era isso que acontecia nessa época. Então, como a gente leu, Deus manda o profeta embocar a trombeta. Apesar de haver uma dificuldade entre a gente entender muito bem esse comecinho, a maioria dos livros que eu li diz que quando diz assim, ele vem como a águia, esse ele vem é o inimigo que Deus permitiria bater Israel por causa do seu pecado. Tanto é que no versículo 3, ele diz, Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Então o inimigo, representado por uma águia, viria contra a casa de Deus. É isso que diz aqui, emboca a trombeta, ele, o inimigo, vem como uma águia contra a casa do Senhor. Então, ainda que seja um pouco complicado entender quem é esse ele, se esse ele é o Senhor, se esse ele é o inimigo, a palavra-chave para entender o porquê de tudo isso está no versículo 1, diz porquê. O texto diz assim, emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Por quê? Aí ele vai explicar por que o povo estava sofrendo isso, por que o povo estava passando por isso. Aí ele diz, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, todo o castigo de Deus está girando em torno de dois porquês. Porque Israel transgrediu a aliança que tinha com Deus, e Israel transgrediu, se rebelou contra os mandamentos de Deus. E ontem eu e Ilana nós estávamos lendo um livro, inclusive falando sobre isso. O povo esquece que o nosso relacionamento com Deus não é um contrato, aonde você faz um contrato com a Sumicite, não está mais te agradando, você vai lá e cancela o contrato, ponto final. Você faz um contrato com a Oi não está mais te agradando, você vai lá e cancela o seu contrato, você simplesmente transgride, você simplesmente rasga o contrato, não quero mais a minha parceria com essa empresa. E algumas pessoas tratam Deus assim, fazem contrato com Deus, aí se Deus, entre aspas, não cumpriu uma cláusulazinha lá que você queria, você rasga o contrato e não tem mais parceria com Deus. E a gente tem que perceber que sempre que a Bíblia fala do nosso relacionamento para com Deus, ela fala de uma aliança.
inclusive em casamento, né? A gente faz esse paralelo. A aliança é um círculo que representa o infinito, algo que não termina, algo que não acaba, algo que não pode se corromper. É claro que essa comparação entre o casamento humano, né, e a aliança com Deus, ela também é falha, porque o ser humano ele peca, ele termina casamento, ele trai, enfim, várias coisas. Mas a nossa aliança com Deus, ela deveria ser um pacto perpétuo que foi selado pelo sangue de Jesus, e não é simplesmente, me desagradou, não quero mais esse contrato. Então a sociedade moderna e a igreja moderna tem trocado o relacionamento de Deus como uma aliança por um contrato. Você assina um contrato com Deus, ele não cumpriu o que você queria, você troca de Deus, faz contrato com outro. Você faz um contrato com a Igreja Congregacional de Andorinhas, ela ficou chata, você risca esse contrato e assina um contrato com a Batista. A Batista ficou chata, você risca e assina com a Presbiteriana. O Evangelho tem se tornado isso, contrato. Eu assino e desassino. Eu gosto, eu assino o contrato. Eu não gosto, eu risco e vou para outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus diz, eles transgrediram a minha aliança. Então a aliança de Deus com Israel era uma aliança fiel, era uma aliança perpétua, uma aliança que não deveria ser modificada. Deus libertou, Deus salvou, Deus consagrou, Deus protegeu, Deus abençoou, Deus comissionou Israel, e ainda assim Israel se misturou com as nações e fez tudo de ruim. Guilherme começou o culto aqui dizendo que Deus nos escolheu não porque éramos bons, não porque éramos santos, não porque éramos perfeitos, mas porque Ele nos amou. E com Israel foi a mesma coisa. Se você ler a história de Israel, Deus vai falar assim: olha, Israel, eu não te escolhi porque você era a maior nação que existia, eu não te escolhi porque você era a mais forte nação que existia, eu não te escolhi porque você era a nação mais bela que havia. Pelo contrário, eu te escolhi a despeito dos seus defeitos para que você fosse um povo santo no meio de uma nação corrupta. Mas Israel esqueceu de tudo isso. Israel despreza a aliança, Israel se rebela contra a lei de Deus. E aqui, entra um outro porém que eu falo sempre aqui na igreja. A lei de Deus, irmãos, ainda que ela seja restritiva, ainda que ela diga para a gente: não faz isso, não vai por ali, não toma tal decisão, não faz isso, não escuta isso, não se comporta assim, ela é restritiva mesmo, mas a lei de Deus nunca veio para nos punir. A lei de Deus nunca veio para nos escravizar. A lei de Deus nunca veio para nos matar ou nos prender. A lei sempre veio para nos proteger do mal que habita nesse mundo, para nos santificar, como disse Guilherme, e sermos de forma poderosa instrumentos na mão de Deus. O problema é que Israel entendia a lei, e muitos crentes hoje entendem a palavra de Deus como algo que me limita. Pastor, a palavra de Deus me limita. Pastor, a palavra de Deus manda em mim. Pastor, a palavra de Deus me impede de fazer o que eu gosto. Quarta-feira a gente estudava aqui e falava sobre um pouco disso. Falava sobre a questão do hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer acima de qualquer coisa. E é por isso que de vez em quando você encontra pessoas na igreja falando assim: pastor, eu fiz, o que importa é que o meu coração está bem. Pastor, eu gosto, eu sinto prazer nisso. Mas você fala: mas calma aí, isso é contra a palavra de Deus, como pode isso? O hedonismo tem tomado conta das igrejas, e a igreja tem colocado a palavra de Deus em segundo lugar. Desde que meu coração esteja bem, tá beleza. Desde que eu esteja feliz, tá beleza. Eu contei aqui na quarta-feira, e deixa eu repetir porque muitos irmãos não estavam, apesar de ser assustador. Certa vez eu fiz um gabinete aqui com uma pessoa que não era membro da igreja. Eu sempre faço gabinete com quem não é membro da igreja, e um jovem virou para mim e disse que ele gostava de fumar maconha, e que inclusive ele se sentia bem, ele até evangelizava quando fumava maconha. Falou: pastor, mas eu me sinto bem. Essa é a frase: eu me sinto bem. E se eu me sinto bem, não importa a palavra de Deus, a palavra de Deus está me limitando, a palavra de Deus está me impedindo de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu me sinto bem. Fica até melhor, até evangelizo. Ele falou: fica até corajoso. Falei: que coisa. Mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria para respondê-lo. Espero que ele abandone isso, não sei como anda, mas a verdade é essa: a palavra de Deus é a nossa luz, a nossa lâmpada, o nosso norte, aquilo que nos protege de fazer isso. Até porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, mais corrupto do que qualquer coisa. A Bíblia diz que do coração procedem os maus desígnios. Então essa história de que segue o seu coração, isso é uma bobagem. Se o nosso coração não estiver submisso à palavra de Deus, ele vai nos levar a caminhos tortuosos.
E é o que estava acontecendo aqui com a palavra de Deus, com o povo de Deus. Eles se rebelaram contra a aliança, porque acharam que a aliança era um contrato. Eu rompo o contrato a hora que eu quiser. E achavam que a palavra de Deus era algo que os impedia de viver. Então, outra coisa que chama atenção, e isso acontece muito na igreja de Deus também hoje, é que ele diz assim: Israel se rebelou contra a minha lei. Aí no versículo 2 ele diz assim: a mim me invocam e dizem, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Eu estava lendo um livro que dizia que isso é muito comum nos dias de hoje, é a hipocrisia, é a vida dupla. Israel fazia tudo de errado, ele se rebelava contra a lei, ele transgredia a aliança, e quando se colocava na igreja, quando ia no culto, quando ia orar, eles diziam: ó Senhor nosso Deus, nós te conhecemos. Israel fazia de conta que estava tudo bem, ou Israel se enganava, ou o pecado já tinha tomado uma proporção tão grande na vida de Israel, que ele não enxergava mais aonde ele estava. E às vezes a gente também faz isso, a gente está andando uma vida tortuosa, vive em pecado, vive fazendo tudo que não convém, e depois diz: ó meu Deus, Deus nosso Senhor, eu te conheço. Irmãos, isso é hipocrisia, isso é ateísmo. E deixa eu explicar, existem dois tipos de ateísmo: o ateísmo professo, o ateísmo teórico. O que é isso, pastor? Aquela pessoa que você encontra na rua e vai falar de Deus, ela diz: olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, para mim Deus não existe, para mim Deus é uma criação louca da mente dos cristãos e de outros religiosos, que serve apenas para restringir a nossa vida. Isso é um ateu teórico, um ateu professo, um ateu, enfim, é o mais conhecido. Mas existe um ateísmo que é pior, ao meu ver, e esse invade a igreja. Porque um ateu professa não vai entrar na igreja. Se ele diz: olha, eu não acredito em Deus, ele vai vir fazer o que aqui? Nada, não acredito em Deus. Para mim tudo que vocês falam não passa da imaginação de vocês. Mas tem um ateísmo que é pior, e ele alcança os crentes, é o ateísmo prático. Primeiro ateu, ele diz: eu não creio em Deus, Deus para mim não existe. Aí tem até uma piadinha, né, que diz até que o avião comece a cair, e o ateu grita: ai meu Deus. Mas tudo bem, ele é ateu. O segundo ateu é pior, porque ele pode se mascarar de crente. É o ateu prático. Ele diz: ó Senhor, nosso Deus, eu te conheço, mas durante a semana ele não pratica nada daquilo que a palavra de Deus manda. Ele é um ateu também. Ele declara com os seus lábios que conhece Deus, mas as suas práticas são práticas de um ateu, são práticas de alguém que não conhece Deus. Quer ver onde que eu verifico isso? Nesses pastores que vendem o evangelho e que pregam essa teologia maldita da prosperidade. Esses camaradas, eles conhecem a Bíblia, conhecem muito, talvez conhecem até mais do que eu, muito, e ainda assim, a sua prática é demoníaca, abominável, desprezível, lamentável. Isso é o quê? Isso é um ateísmo prático. Ele conhece a Bíblia, irmão, de cabo a rabo, te convence de que o que ele está pregando é verdade, mas quando você olha a prática dele, você percebe que aquele camarada não passa de um ateu. Por que é ateu, irmãos? Porque se eles acreditassem que céu e inferno é verdade, e que quem vende o evangelho vai para o inferno, eles não fariam isso. Por que faz? Porque já deixaram de acreditar há muito tempo nessa história de céu e inferno, isso é história. Então eles utilizam da Bíblia como querem. Porque se os camaradas que vendem o evangelho e pregam mentiras e falsas esperanças, eles tivessem um pinguinho de crença de que o inferno é de verdade, eles não iam fazer isso. Se todo pastor que perde as estribeiras, que perde o rumo, ele tivesse um pinguinho de certeza de que o inferno é real, ele não faria, irmãos. Não faria, ele pensaria 5, 6, 7 vezes antes de fazer, porque ele sabe que o que lhe aguarda é a condenação eterna. Então, está cheio, gente, está cheio de ateu dentro das igrejas de Cristo. Está cheio de ateu dentro dos templos evangélicos. Professam: nosso Deus, nós te conhecemos, mas eles transgridem a aliança, eles se rebelam contra a palavra de Deus, eles não obedecem um mandamento, eles não têm relacionamento com Deus, eles não amam ao próximo, eles não perdoam ao próximo, eles não convivem com Deus no dia a dia, porque o ateísmo tem invadido a igreja evangélica também. Então ele diz: Israel rejeitou o bem, Israel chegou a um ponto que eles não querem nem mais ouvir a minha voz. Aí Deus diz: o inimigo vai persegui-lo. Vamos ler agora do 4 ao 6. Eles, Israel, estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube,
da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. No versículo 1 ao 3, era uma acusação genérica. O juízo de Deus virá porque Israel transgrediu a lei, porque Israel se rebelou contra a minha aliança. Beleza. Agora, Deus começa a especificar alguns pecados do povo. O primeiro é a questão dos reis e dos príncipes. Eu falei isso aqui semana passada. Israel teve 5 príncipes, 5 reis, em menos de 20 anos, e desses 5, 4 foram mortos na covardia. Tinha um camarada reinando, o outro vinha, matava ele para reinar no lugar dele. Ele ficava, o outro vinha, matava para ficar no lugar dele. Isso aconteceu por 4 vezes seguidas no povo de Deus. Deus diz: olha, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, não fui eu que escolhi esses reis. Eles escolheram príncipes, mas eu não soube, não fiquei nem sabendo quem eram esses homens. Mas Israel escolheu por quê? Israel escolhia homens para liderar a si mesmo de acordo com a sua própria cobiça, de acordo com o seu próprio prazer. E aí, de novo, irmãos, fazendo um paralelo aqui, a igreja também está indo por esse caminho. A igreja está indo por esse caminho. A igreja elege pastores, a igreja elege liderança, a igreja elege diáconos, presbíteros e outras coisas mais, de acordo com o seu interesse. E quando não satisfaz mais o seu interesse, manda embora. Manda embora. Paulo diz assim em 2 Timóteo: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Paulo está dizendo que chegará um tempo na igreja em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, e o que eles vão fazer? Vão se render? Não, eles vão se cercar de pessoas que falam aquilo de acordo com a sua cobiça, como que se estivessem sentindo coceira nos seus ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão a fábulas. Isso tem acontecido também hoje. O livro de Oséias, apesar de ser um livro extremamente antigo, demonstra que os mesmos erros que Israel estava cometendo naquela época, se a gente não tomar cuidado, a gente comete hoje. Israel, e aí se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, Guilherme com certeza vai falar na quarta-feira, era uma teocracia. Israel nunca foi uma democracia. Israel era uma teocracia, onde Deus governava sobre o povo. Mas chegou uma época, depois do livro dos Juízes, Deus levantava um juiz, a gente falou isso aqui quarta-feira, para governar o seu povo. Israel vira e fala para Samuel: olha Samuel, a gente não quer mais esse negócio de juiz não. A gente não quer mais esse negócio de Deus ficar levantando um juiz, o juiz governa não. A gente quer um rei, igual todas as outras nações querem. E aí Samuel fica chateado. E aí Deus fala: olha Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você. Samuel era o último juiz. Eles estão rejeitando a mim. Mas já que eles querem um rei, eu vou dar e eles vão ver o que vai acontecer. E a gente sabe a história, né? Saul, Davi, Salomão. Mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, peca, leva Israel para um monte de problema, comete um monte de erro. Então o problema é: Israel quis imitar as nações vizinhas, quis ter um rei humano sobre si, quando na verdade quem deveria governar o povo de Deus era o Deus Todo-Poderoso. Fazendo um paralelo aqui na nossa igreja congregacional, nós somos democráticos, e eu acho que fazemos da forma correta. Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque a assembleia congregacional, a assembleia de membros, a maneira pelo qual nós decidimos o futuro da nossa igreja, pode sim se tornar uma grande idolatria, um grande bezerro de ouro, pode sim ser manipulado por homens, inclusive por mim. Um pastor mal intencionado, sábio, inteligente no falar, ele pode muito bem conduzir a assembleia de membros a votar de acordo com a sua vontade, a fazer o seu querer. Então até isso a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que entender que a assembleia de membros deve estar submissa à voz de Deus, à vontade de Deus, porque senão nós estaremos fazendo igual Israel, elegendo reis, príncipes, escolhendo homens, tomando decisões apenas com os nossos olhos carnais, quando na verdade Deus nunca quis que fôssemos por aquele caminho. Então os governantes de Israel não tinham nada a ver com Deus.
E aí eu repito, alguns líderes e governantes de algumas igrejas por aí afora não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Deus. Eles passam longe de Deus, eles passam longe da palavra de Deus e ainda assim estão aí liderando igrejas e fazendo um monte de bobagem. Então, a primeira condenação de Deus é: eles seguem homens e se esquecem de mim. Segunda condenação qual é? Os ídolos, as imagens que Israel fazia. E é uma coisa idiota, porque Israel fazia o ídolo com a sua própria mão. Ele pegava do seu ouro, da sua prata, fazia um bezerro e o adorava. E aí, irmãos, não há coisa mais estranha do que você se prostrar diante de algo que você mesmo fez. Você vai, tem um texto bíblico que fala isso. O ser humano vai na floresta, corta um pedaço de árvore, um tronco, ele começa ali a esculpir um ídolo que ele mesmo fez. O restante da madeira ele queima e faz uma fogueirinha para se aquecer, mas aquela madeira, só porque ele desenhou e ela ficou bonitinha, ele se ajoelha e diz que é um Deus da vida dele. Isso é a coisa mais idiota, isso é a coisa mais ridícula. Mas por que isso? Porque a religião de Israel não servia mais a Deus. A religião de Israel servia aos homens, aos líderes, aos reis, aos príncipes. A religião de Israel servia à mentira. É impossível, irmãos, criar algo e adorar aquilo que foi criado. Os ídolos não podem se criar, eles foram criados. Os ídolos não podem fazer nada por nós, porque eles mesmos precisam que nós o façamos. Os líderes não podem nos ouvir, porque eles não têm ouvidos. Os ídolos não podem nos responder, porque eles têm boca e não falam. Os ídolos não podem nem mesmo ir à nossa frente, porque eles precisam ser carregados. É uma coisa ensandecida. Só o pecado para fazer um negócio desse, fazer com que a gente adore um pedaço de sabe-se lá o que. E aí, daqui a algumas semanas os irmãos vão saber, mas enfim, é com grande tristeza que eu recebo, às vezes, o comunicado de um membro da igreja que simplesmente disse que vai congregar na igreja católica. É com muita tristeza, irmãos. As minhas duas avós são católicas, eu as amo, às vezes até mais do que amo os meus pais, as amo. Eu faria tudo que eu posso pelas minhas avós, mas ainda assim, irmãos, eu não posso tapar os meus olhos e concordar ou achar simplesmente pela política da boa vizinhança ou pelo politicamente correto, achar que é a mesma coisa, porque nunca foi, nunca vai ser, irmãos. E aí eu me pergunto, aonde essas pessoas estão indo? O que essas pessoas estão ouvindo? Irmãos, às vezes, eu sei que Deus é que me justifica, é Deus que me consola, mas às vezes eu me pergunto o que eu ando pregando aqui domingo após domingo, para chegar ao ponto de uma pessoa falar que está saindo da igreja e vai para a católica. Talvez eu esteja pregando tudo errado, irmãos. Talvez eu esteja fazendo tudo errado, porque só pode, queridos. Alguém que frequenta a igreja há mais de um ano, escuta aqui a gente falando sobre o Evangelho, e ainda assim prefere se prostrar diante de uma imagem, eleger para si intercessores, quando a gente pode ir direto ao Pai. Eu me pergunto, se sou eu o problema, se é a maneira que eu tenho explicado a Bíblia, a maneira que eu tenho falado. Me pergunto, o que tem acontecido com pessoas que vêm no culto domingo e vivem a semana totalmente contrário àquilo que escutam? Será que eu não tenho sabido me expressar? Será que eu não tenho sabido pregar a palavra de Deus? Às vezes me pergunto essas coisas. Se tem sido relevante o que tem sido pregado e anunciado, porque, irmãos, parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, ou que sai, entra no ouvido. Porque se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro, eu acho que um pouquinho ficaria no meio da cabeça. Mas parece que nem entra. Não dá para conhecer o Evangelho libertador de Cristo e se prostrar diante de um bezerro. E aí, claro, eu não poderia deixar, porque eu sempre faço essa crítica aqui, o bezerro não é só uma imagem. Nós podemos eleger bezerros na nossa vida, nosso trabalho, nossa família. Se a gente não tomar cuidado, nosso namoro, nosso casamento, se a gente não tomar cuidado, até as coisas que a gente gosta, a festa da alegria, a festa do aipim, essas coisas podem se tornar bezerros, sim, podem sim,
Mas eu estou falando aqui de algo real, de algo prático, de algo que aconteceu agora há pouco tempo na igreja, e eu confesso que eu fiquei um pouco chateado. Mas, como eu disse, é Deus que nos justifica, é Deus que nos consola. Mas eu me pergunto, que evangelho é esse que essas pessoas têm ouvido? Israel rejeitou a Deus, transferiu a lealdade que devia a Deus para ídolos, e o que resta? Resta que Israel será castigado. O que vai acontecer com os ídolos? Versículo 3 diz: será destruído em pedaços o bezerro de Samaria. Então, irmãos, que a gente possa atentar para isso. O que eu tenho ouvido domingo após domingo na minha igreja, o que eu tenho escutado domingo após domingo, sermão após sermão, porque se isso não muda a nossa vida, se isso não impacta a nossa vida, se isso não mostra para a gente que há uma grande diferença entre as religiões que são ofertadas da porta para fora, entre as ideologias que são ofertadas, a gente não entendeu nada. E aí eu volto a uma conversa que eu estava tendo com a Meuri há pouco tempo atrás, e a nossa conclusão foi: algumas pessoas não entenderam nada do Evangelho, nada. 10, 20, 30 anos, não entendem nada. Basta que se abra uma oportunidade, basta que alguma coisa não lhe agradem, eles riscam um contrato e mudam, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É triste, mas Israel já fazia isso há muito tempo. 7 a 10, vamos ler. Todos eles, não, estou lendo 7 do capítulo 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. A ameaça de juízo segue forte, e agora Deus diz: olha, presta atenção, existe uma causa e um efeito, aquilo que vocês semeiam, vocês vão colher. E aí Oséias diz: os que semeiam ventos vão colher tormentas. E aí deixa eu fazer um comentário aqui, irmãos. Você, eu, nós podemos escolher o que vamos semear. Podemos escolher. Quero semear maçã, mas a gente não pode escolher o que a gente vai colher, porque se a gente semeou maçã, você vai colher maçã, irmão. Não dá para dormir e achar que na manhã seguinte você vai colher banana. Você semeou banana, beleza, você escolheu semear banana, mas não pense que daqui meses você vai colher uva, e assim vai. Ou seja, o ser humano ele pode escolher o que ele quer semear, mas a colheita ela é natural. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, toda vez que a gente escolhe semear pecado, não se engane: vou semear pecado, mas daqui a um tempo Deus é bom, eu vou colher misericórdia. Você vai colher problema para a sua vida. Vou semear intriga, vai colher problema, vai colher briga. Vou semear discórdia, vai colher inimizade. Vou semear rebeldia contra a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai colher castigo. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, aí de novo, acham que podem viver dentro da casa de Deus, semeando todo tipo de bobagem, todo tipo de coisa errada, e botar a cabeça no travesseiro e dizer: não, mas amanhã será um novo dia, um novo tempo que começou. Não é verdade? Ano novo. Passou o ano todo semeando bobagem, mas ano que vem é um novo dia. Ano que vem será o ano da vitória. Aí tem igreja, né, que faz faixa, ano da vitória, ano da colheita. Tudo bem, ano da colheita. O que você semeou no ano passado? Ano da colheita, vocês semearam o que ano passado para querer colher agora? Então, queridos, cuidado com isso. Essa é uma verdade na palavra de Deus, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. O povo de Deus está semeando bobagem e acha que vai colher bênção. Não é assim. Não é assim. Então, semear pecado, a colheita é morte, ponto final. Semear rebeldia, a colheita é castigo, ponto final. O povo aqui achou que ia se dar bem, e aí Deus diz: olha, não vai haver seara, não vai haver plantação, vocês não vão colher, vai ter seca, e a erva que surgir, os inimigos vão comer.
Ainda que brote alguma coisa, você vai perder. Ainda que você consiga conquistar alguma coisa, e aí a gente também pode trazer isso para os nossos dias a dia, às vezes a gente se desdobra para conseguir alguma coisa, às vezes a gente dá o sangue para conseguir alguma coisa, às vezes a gente usa até de meios que não agradam a Deus para conseguir. Quando a gente consegue, aquilo não agrada, aquilo não preenche o coração, aquilo não traz felicidade, ou quem se aproveita daquilo são outras pessoas. Por quê? Porque nós fizemos de tudo para conseguir aquilo, só esquecemos de pedir a Deus e perguntar se era da vontade dele. É isso que está acontecendo aqui. Ele falou: vocês estão plantando? Sabe quem vai comer? Os estrangeiros. Então os estrangeiros que vão comer, porque vocês não entenderam ainda que eu sou o Senhor, nosso seu Deus. E isso acontece também com a gente. Então cuidado com isso, irmãos. Essa lei da semeadura e da colheita é infalível. Vamos colher o que plantamos. E aí, um outro exemplo, né? Eu sei porque eu vim de uma família tumultuada, uma família atribulada, uma família onde meu pai e minha mãe não conheciam a Deus, mas às vezes a gente semeia dentro da nossa casa, na frente das nossas crianças, intriga, briga, contenda, palavras de baixo calão e outras coisas mais, e aí se pergunta depois o que aconteceu com aquele bebezinho pequenininho que nasceu, cresceu revoltado, cresceu desobediente, cresceu problemático. É claro que quando atinge uma idade, cada um por si, cada um toma suas escolhas e toma suas decisões, mas é claro de que o que é semeado dentro do nosso lar, irmãos, vai influenciar gerações, as gerações seguintes, os filhos e as pessoas que vêm dessa casa. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente semeia. Então, o povo de Deus deveria ser bênção, mas ao versículo 8 diz que ninguém vai querer Israel. Diz assim, Israel está no meio das nações como coisa que ninguém se agrada. Ninguém se agrada. Um povo que deveria ser luz, um povo que foi chamado para fazer a diferença, agora virou chacota, virou algo que ninguém quer chegar perto. É isso que aconteceu com Israel. E no versículo 10, seguindo, ele diz que Israel comprava socorro. Ele diz assim: ainda que Israel compre socorro entre as nações, eu os congregarei. E quando Deus diz que vai congregar o povo, Deus está dizendo que vai juntar o povo para o juízo, tá, queridos? Deus vai congregar o povo para castigar por causa do pecado. Então, ainda que Israel tentasse fugir, olha só, no versículo 9, Oséias chama Israel de um jumento. Jumento, nem quando você quer chamar alguém de cabeça dura, de ignorante, quando você vira para alguém e fala: não é possível que você fez isso, cara, isso parece coisa de jumento, sabe? Uma pessoa burra. Oséias fala que a nação de Israel estava cometendo tanta burrice que parecia um jumento. Ele diz: olha, vocês subiram a Assíria, foram buscar ajuda lá com os povos inimigos, parece um jumento que anda solitário. Ou seja, vocês poderiam andar com Deus, poderiam ter a companhia do seu Deus o tempo todo, mas parece um jumento, sem rumo, procurando ajuda da onde não deveria. Então, Oséias pega pesado. Vamos lá, do 11 ao 14, para a gente caminhar para o final. Porque Efraim multiplicou os altares para pecar. Estes lhe foram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne. E a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhe castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. A atenção agora volta para o culto, e a ênfase agora está nos altares e nos sacrifícios. A ênfase aqui também está em multiplicação. O texto diz: Israel multiplicou altares, no versículo 11. Depois diz que ainda que Deus multiplicasse a sua lei, Israel não escutaria. E depois diz que Israel multiplicou cidades e palácios. Então o tema aqui gira em torno da multiplicação. O primeiro e o último multiplicou o altar
e multiplicou cidade. São símbolos da tentativa do povo de Deus em viver sem Deus. Deixa eu explicar. O povo achava que se multiplicasse altar, religiosidade, e se multiplicasse cidades e palácios, poderio bélico, armamentista, uma potência. Se Israel fosse uma potência, eles estariam bem. Afinal de contas, nós temos muitos altares e a nossa cidade, os nossos palácios são grandes. Deus é conosco. Sendo que eles vão descobrir que isso não bastava de nada. E o do meio é Deus falando assim: ainda que eu escrevesse 10.000 preceitos, estes seriam estranhos, porque Israel não quer saber da minha lei. Então, preste atenção, não é o fato de multiplicar igrejas que significa que Deus está no negócio. Não é o fato de vir no culto todos os dias que significa que Deus reina na sua vida. Não é o fato de ser a pessoa mais ativa da igreja que significa que Deus conduz a sua vida. A gente pode estar multiplicando religiosidade, culto segunda, terça, quarta. Semana passada nós fomos em culto segunda, terça, quarta e quinta, foi bênção. Mas se isso não for feito com o coração quebrantado, pouco importa. A gente está multiplicando a atividade, multiplicando o culto, e Deus diz: eu não me meto nesse negócio de você não, esse culto de você dá a boca para fora. Então não é isso. Outra coisa, não é multiplicar o tamanho da igreja, multiplicar prosperidade, ter muitos campos missionários, ainda que isso seja legal, que diz que Deus está com o povo. Aqui Israel tinha palácios, cidades fortificadas, e Deus diz: olha, eu não estou com vocês, eu não tenho nada a ver com vocês. Por quê, irmãos? O culto de Israel se tornou para agradar os homens. O culto se torna antropocêntrico. O que é antropocêntrico? O ideal é que o culto seja teocêntrico. Teo, Deus, cêntrico, meio, ou centro. Então o ideal é que Deus esteja no centro do culto. Então o culto tem que ser teocêntrico. A gente ora para Deus, a gente canta para Deus, a gente explica a palavra de Deus, a gente faz tudo com Deus no centro. Mas o culto também pode ser antropocêntrico. Antropo é homem. Então a gente pode colocar o homem no centro do culto. Isso estava acontecendo aqui. Em que sentido? Versículo 11. Eles não estavam nem aí para o pecado, porque Efraim multiplicou altares para pecar. Então toda vez que um culto é conivente, toda vez que uma igreja tapa os ouvidos, os olhos para o pecado, ele é antropocêntrico. Segundo ponto, quando o culto é antropocêntrico, quando a verdade não agrada. Versículo 12, ele diz: ainda que a minha lei fosse 10.000 preceitos, eles seriam estranhos para Israel. Então toda igreja que considera a verdade, a palavra de Deus, estranha e não quer recebê-la, é um culto antropocêntrico. E por último, o culto é antropocêntrico quando as coisas são feitas para agradar o homem. E aí entra o churrasco aqui. Vamos ver onde está o churrasco? Versículo 13: amam o sacrifício, por isso sacrificam. Então você fala: poxa, que legal, o povo adorava levar ofertas para Deus. Não, aí ele diz aqui, porque eles gostam da carne. Já falei isso aqui, quando o povo levava uma oferta ao altar, parte daquela oferta, daquele animal, ele era queimado no fogo, como oferta a Deus, parte os sacerdotes comiam, e parte o ofertante podia comer também, rolava um churrascão. Aí Deus diz: olha, o problema é o seguinte, que esse culto não é para mim. Eles levam as ofertas porque eles gostam de comer carne, eles querem o churrasco, comunhão que é bom nada. Eles querem o banquete, relacionamento comigo que é bom nada. É por isso que eu respeito aqueles irmãos que não comem carne, né? Mas eu sempre brinco e digo: olha, irmãos, na minha Bíblia foi Deus que instituiu o churrasco. Foi Deus que começou com esse negócio de churrasco. Então a gente dá sequência hoje. Mas os irmãos que são veganos merecem seu respeito. Mas voltando aqui, irmãos, você vê, versículo 11, o pecado era multiplicar. Versículo 12, a verdade deixada de lado. Versículo 13, o povo só ia para a igreja para ouvir aquilo que queria, para satisfazer seus desejos. Qual é o desejo aqui? Comer carne. Qual é o desejo de hoje? Bênção, prosperidade, que a vida melhore. É isso que acontece hoje. Então o culto dos israelitas não era para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo. Que nós tenhamos cuidado com isso, que jamais o culto da nossa igreja seja para agradar a minha vida. É claro que o pastor gosta de igreja cheia, gente. É claro que o pastor
se ressente quando alguém vai embora. Mas o dia que eu começar a pregar, para a igreja ficar cheia, ou para ninguém ir embora, irmãos, o culto passou a ser para me agradar, e não para agradar a Deus. É claro, ninguém fica feliz quando alguém vai embora, vocês são loucos. Mas o culto é para agradar a Deus, e não para encher os bancos, ou não para manter ninguém aqui. Nunca foi assim, e nunca será. Então cuidado com isso. O culto não pode ser para agradar a nós mesmos, a liturgia não pode ser para satisfazer o homem, mas sim para glorificar a Deus. E hoje, infelizmente, esse culto está em moda. Eu falei aqui a semana passada e vou repetir. Eu fui na ordenação lá do Luiz Felipe, e o pregador lá disse que nós não deveríamos tentar fazer mudanças na igreja, porque se tentássemos, o povo vai embora. E aí eu me pergunto, será que é assim mesmo? Será que o pastor deve se abster de tentar promover algumas mudanças na igreja só com medo do povo ir embora? Eu sirvo a quem? Sirvo a vocês, claro, sou pastor de vocês, mas em primeiro lugar, eu sirvo a Deus, irmãos. E ouvir um pastor falar isso num púlpito, para um novo pastor: olhe, cuidado, vai devagar, não tente implementar mudanças muito drásticas e muito rápidas, porque senão o povo vai embora. Eles são assim hoje em dia, eles mudam de igreja rápido. Quem é o Deus dessa igreja, irmãos? Quem é o Deus do cristianismo brasileiro? A gente tem perdido um pouco a noção disso. Então, que o nosso culto seja para glorificar a Deus. Oséias conclui dizendo que, no versículo 14, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, lembrou de construir palácios. Judá multiplicou cidades, lembrou de construir cidades, mas do Senhor eles esqueceram. E aí o texto diz: eu enviarei fogo e essas cidades serão destruídas e seus palácios também. Israel esqueceu do Criador e achou que muita igreja, muito palácio, muita cidade era sinal da presença de Deus, e isso nunca foi sinal da presença de Deus. Quero terminar lendo o texto de um teólogo, Charles Fenneberg. Ele diz assim: quão triste é edificar templos, quão triste é eleger ídolos, quão triste é fazer cidades fortificadas e grandes igrejas para depender destas coisas e esquecer e negligenciar que a única fonte de ajuda e de esperança do povo de Deus é o Senhor, Deus de Israel. É triste quando a gente edifica templo, multiplica o culto, levanta grandes impérios, igrejas e cidades fortificadas, achando que isso garante o nosso futuro, quando na verdade a única fonte de esperança e de ajuda vem de Deus, o nosso Senhor. Amém? Terminar? 4 aplicações aqui rápidas que eu já falei. A lei de Deus não foi dada para escravizar o povo, mas para proteger o povo, que a gente aprenda isso e que a gente se alegre com isso. Segundo ponto que eu falei aqui, guarde isso, muito importante: há 2 tipos de ateísmo. A pessoa que diz: eu sou ateu, pastor, não acredito em Deus, não adianta o senhor me evangelizar, porque eu não acredito em nada disso que está na Bíblia de vocês. Mas há um tipo de ateu, ao meu ver, pior. Ele frequenta a igreja, ele diz que acredita em Deus, mas durante a semana ele parece um ateu. O ateísmo teórico e o ateísmo prático. O prático tem invadido as nossas igrejas. Terceiro ponto: a religião e o culto jamais devem estar a serviço do pastor ou a serviço da igreja. A religião e o culto devem estar a serviço do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus. É Ele que tem que se agradar do nosso culto. Último aqui, também muito importante, que eu falei: o homem pode escolher suas ações, o homem pode escolher o que semeia, mas o que vai colher e as consequências das suas ações é fato, virá. Posso escolher comunhão com Deus ou rebeldia, beleza, fica à vontade, mas a consequência disso não tem como inverter. Se você semeia comunhão, você vai receber
presença de Deus. Se você semeia rebeldia, não se engane, você vai receber castigo de Deus. Então que a gente pense, o que a gente quer colher nos próximos anos da nossa vida, o que a gente quer colher nas próximas gerações da nossa família, para que a gente comece a semear agora. Eu olho para a família de Ilana e digo, poxa, que bênção, são 3 gerações, desde a avó, desde a bisavó crente, fundadores de igreja, hoje tem bisnetos crentes. Eu olho para a minha família e eu digo, poxa, eu fui o primeiro. E o que eu quero? Eu quero que a minha geração para frente tenha o exemplo da família da Ilana. O que eu preciso fazer? Eu tenho que semear agora, irmãos, para que lá na frente eu possa colher e os meus familiares possam dizer, olha, tudo começou lá com o Anderson, ele foi o primeiro a se converter, mas eu preciso semear, eu preciso dobrar o meu joelho, eu preciso orar, eu preciso fazer a minha parte, porque se eu não semear, eu não vou colher. Que Deus nos abençoe com essa palavra.